Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui, vou trazer um recap de uma rádio, o Neproid de Bacaçu, com certeza eu falei errado. É uma rádio, uma menina que, tipo, é desempregada, nerd e é gamer. Então, como esse é o primeiro vídeo do canal, eu queria que vocês, se pudessem, se inscrever. E para de enrolação, o nome da nossa protagonista é chamada Gie. Ela acorda tarde, então, tipo assim, ela meio que se desespera porque tem uma recompensa no jogo que ela gosta. Véi, e essa mina dormiu por 14 horas. Mano, como que isso é possível, véi? E ela pega a recompensa do catavento, chapa do catavento, só porque ele gira. E nisso ela vai ficar farmando até que aparece uma mina lá que fala que tá na área dela. E ela fica, tipo, foda-se e mata a garota. Aí, tipo, aparece meio que o Mario da vida, tá ligado? E como que ela ia ganhar 50 mil, ela fica, tipo, muito feliz. Só que aí pegaram a recompensa dela e é aquela mesma mina que ela matou ela e que apareceu com os amigos dela, né? Aí ficam zoando ela, que ela perdeu a recompensa. E ela fica, como que ela é muito forte no jogo, ela começa a matar eles toda hora. E só que ela simplesmente se cansa, fala que vai gerenciar os apartamentos dela lá, né? E vai embora. Aí ela começa a chamar eles de infantil, né? Mas quem será que é infantil, né? E nisso ela resolve dar um cochilo. Só que ela acorda e começa a reclamar e começa a xingar as crianças. E nisso, no outro dia, ela percebe que ela tomou um banho de 7 dias. Depois ela tenta pedir um frango, só que ela só vê que só tem 20 mil ienes na conta. Então ela tenta pedir dinheiro para sua mãe, a sua mesada, só que a mãe dela fica brigando com ela, porque, tipo, ela gastou muito rápido. Então ela fica economizando, só que ela desiste do YouTube Premium. Quem gasta em YouTube Premium, né? E menos o café. O café dela tem que ter o café, entendeu? E nisso ela começa a tomar enxurrada de anúncios e ela não aguenta mais. Até que ela vê um jogo e fica interessada nesse jogo e abaixa, né? Só que aí ela percebe que o jogo é fake. Ela decide cancelar os 2 cafés e ficar com o YouTube Premium mesmo, né? Ela reclama que os gatos estão fazendo muita bagunça, mas eu acho que quem faz mais bagunça é ela mesma. Ela vê um gato sendo atacado na rua e tenta ajudar esse gato. Aí ele faz carinho nela, ela tenta pensar em fazer nele, só que ele vai embora. Aí quando ela voltou da loja de conveniência, o gato apareceu de novo, mas ele só rouba ela mesmo. Mas ela come a comida que caiu no chão mesmo. Aí ela vai dormir, né? Aí só que ela acorda com um barulho e ela vai investigar o que é esse barulho. Aí ela vê que é 2 vizinhos e tal, e deixa pra lá, vai lá pra fora e vê que tá tendo uma intriga com a vizinha e com a outra vizinha, que tô falando sobre os gatos, pra não dar alimento pro gato. E tipo assim, ela vendo que já ia começar uma briga e apareceu aqueles vizinhos que ela tinha visto antes, ela corre. Ela fala que se ela ganhasse na loteria, ela ia se mudar e que queria ter uma casa e que queria ganhar dinheiro grátis todo mês. No outro dia, a mãe da Gia visita ela e percebe que, tipo, a casa dela tá uma bagunça e fala pra ela limpar a casa. Quando ela termina de limpar a casa, a mãe dela entrega a mesada dela e depois vai embora porque tem que resolver outras coisas. E a Dia tá andando na rua até que ela encontra sua vizinha chorando por alguma coisa do namoro dela. Até que, tipo assim, como ela não tá entendendo nada sobre isso, então ela vai embora. Só que como que essa vizinha aí tá carente, tá querendo ela, mas ela não quer. E essa vizinha vomitou no casaco dela. Chegando em casa, ela troca de roupa e tenta escrever, só que não tá saindo nada, ela deixa pra lá. E a gente tem um flashback de 4 anos atrás, quando ela tava falando com os pais dela sobre uma entrevista de emprego. Só que o pai dela começa a ensinar ela o que ela para ela falar e tal. E chegando lá, quem atende ela é esse cara aí vestido desse jeito. Nem parece que é. Ele analisando, ele vê que ela é muito jovem, que não tem muita experiência. E ela fica, tipo, até meio receosa de não ser contratada. Mas no final dá tudo certo. Ela até se atrasa ali pro primeiro dia e tal. Aí chegando lá, ela conhece um jovem chamado Kan Jil Kyung.
Ele ajuda ela com os trabalhos até que ela percebe que ele é calvo. Ele fala que como a empresa é nova, não tem muitos funcionários e que logo iria chegar o líder da equipe. Até que o líder da equipe chega e é esse cara aí, velho. Meu Deus do céu, mano, que cara feio. E, gente, ele logo fica assim meio apaixonado pela Jie. E ele começa a imaginar ter um futuro com a Jie. E o menino calvo chama ela pra um lugar lá. E ele começa a falar porque é pra ela desistir, porque, tipo assim, tá dando tanto estresse nele que até ele ficou calvo. E ela pensa que é um teste e fala que vai continuar trabalhando e tal. Aí depois de 3 meses nessa empresa já dá pra ver como que a Jie tá. E ela tá meio que complicada ali no trabalho. Então aquele estranho aparece pra ela. Só que ele do nada decide não ajudar ela. O calvo elogia que ela tá, tipo, fazendo um trabalho muito bom. E o cara estranho, tipo, fica com ciúmes. Até que o chefe fala assim que vai fazer um jantar, né? E esse cara estranho aí fala que quer se declarar pra ela no jantar, que vai se declarar pra ela. Ele percebendo que a Gia já tá um pouco bêbada, ele pergunta se o calvo é o tipo dela. E ela fica meio assim. E, tipo assim, o calvo fala que ele faz isso com todas as garotas, que sempre fica falando essas coisas pra ele. E ele não gosta, e o estranho fala pra cuidar da vida dele, pra cuidar da avó dele, e ele não gosta e ele se mete na porrada. No outro dia, o cabo fala que vai pedir demissão e fala se a Gia não quer sair também. Só que ela fala que quer ficar na empresa porque tinha pagado um negócio pros pais e tava se, tipo, sabe, se sentindo útil. E por isso que não queria sair. Aí depois de 9 meses mostra como que o estado que ela tá. E tipo, ela tá acumulando muitas tarefas. E o patrão dela chega e fala que o outro, que o calvo, né, era melhor. E que todas as tarefas do calvo foram para ela. No outro dia, ela acorda bem cansada e já recebe mensagem daquele stalker dela, né? Falando se levaria ela pro trabalho e ela não sabe, tipo, de como ele arrumou o endereço dela e ela fala que já tá lá na frente. Mas quando ela sai de casa, ele já tá lá na frente e pergunta por que ela odeia tanto ele assim. E ele fala pra ela ser sincera, porque ele não vai sentir mais nada por ela. Só que ele fica com raiva e fala que é por causa da aparência dele. E que ele vai destruir ela. E ele começa a ficar implicando com ela, tipo, apagando as luzes quando ela tá trabalhando. Até que o patrão pergunta o que tá acontecendo. Aí ela fala que é por causa daquele cara. E o patrão diz que ele é sensível. Mano, se ele é sensível é problema dele, entendeu? E ela bebe, fica com raiva disso. E ela já não aguentando mais, ela vê um post de escrever. Ela mesma fala que ela já ganhou um prêmio já quando era criança e pensa em escrever de novo. E o cara que tá implicando com ela fala que encontrou 2 erros de digitação e que uma criança escreve melhor, que é pra ela corrigir. Ela já não aguentando mais, ela pede demissão. Engraçado é o patrão dela perguntando: por que você quer sair? Tá passando por alguma dificuldade? Sendo que ela já falou sobre esse cara e, tipo, ele não tava nem aí. E ela fala que é por causa da saúde, até que o stalker aparece e, tipo, ela não tá mais ligando pra ser xingada e que ela já vai pedir demissão em um mês mesmo. Até que ela recebe a encomenda de um livro falando sobre guia prático para criar roteiros de história. E ela faz isso com o livro. Tipo, eu não entendi. Voltando pro presente, ela percebe que ela ganhou algumas gordurinhas. Então ela decide se exercitar, né? E corre. Até que ela vê algumas moças lá da pesquisa e ela fica meio assim, querendo evitar elas. Só que as moças das pesquisas pegam elas. Até que aparece a vizinha dela falando pra elas correrem. Até que elas correm. E a Gia lembra que foi essa mesma vizinha que vomitou no casaco dela. Então ela fica meio assim com ela. Ela pede desculpas pra Gia e convida pra ela se ela quer comer um frango lá na casa dela. E a vizinha pergunta por que ela tava lá e ela fala que tava correndo pra perder a gordura. E a vizinha fica tipo, o quê? Mas tipo, você nem precisa perder. Até que elas fazem uma corrida até o apartamento delas e a vizinha pergunta se pode ir ser no apartamento dela. Só que a Gia lembra que tá tipo muito bagunçado. Então ela fala, pode ser no seu apartamento? Então elas comem lá. E a Gia até fica impressionada, tipo, como o apartamento da vizinha, tipo, é muito arrumado.